Deus, escuta essa oração agora e mostra o teu poder antes que minha fé se apague. Existe um tipo de oração que ninguém vê, porque ela não é feita com palavras bonitas, nem com frases completas. É aquela oração que nasce quando você já tentou de tudo e mesmo assim continua sem resposta. É quando você não tem mais força para explicar, nem energia para insistir. Mas ainda assim, alguma coisa dentro de você sussurra: Deus, se o Senhor ainda está aí, me escuta agora. Talvez você esteja exatamente nesse lugar. Não é falta de fé, é desgaste. É o acúmulo de dias difíceis, de noites silenciosas, de tentativas que não deram resultado. Você continua acreditando, mas já não como antes. Existe uma dúvida silenciosa crescendo dentro de você, tentando te convencer de que talvez nada vá mudar. E o mais difícil não é a dor que você está enfrentando, é a sensação de estar sozinho dentro dela. Você ora e o céu não responde. Você pede e o tempo passa. Você espera e o silêncio continua. E esse silêncio começa a falar com você. Ele começa a sugerir coisas perigosas, que Deus não está ouvindo, que talvez ele tenha se afastado, que talvez sua fé não seja suficiente. Mas deixa eu te dizer algo com toda clareza, sem rodeios. O silêncio de Deus nunca é abandono. Existe uma diferença entre Deus não responder da forma que você espera e Deus não estar presente. E é exatamente essa diferença que hoje você precisa entender, porque ela muda completamente tudo. Porque enquanto você acha que Deus está distante, Ele está mais perto do que você imagina. Em Salmos capítulo 34, versículo 18, está escrito que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Isso não é uma promessa para quem está forte, é para quem já não aguenta mais. Isso significa que esse momento que você está vivendo agora não te afasta de Deus. Ele te coloca no lugar exato onde Ele começa a agir de uma forma mais profunda. Mas existe algo que acontece dentro de você antes de qualquer mudança externa. A fé não acaba de uma vez. Ela começa a se apagar em silêncio. E se você não entender isso, você pode desistir exatamente no momento em que Deus estava começando a agir. Então, respira, porque o que você está sentindo não é o fim. É o começo de algo que você ainda não conseguiu enxergar. O momento em que a fé começa a se apagar em silêncio. A fé não desaparece de uma vez. Ela não faz barulho quando começa a se apagar. Não existe um aviso claro. Não existe um momento exato onde você percebe que algo mudou. Pelo contrário, acontece de forma lenta, quase imperceptível. Um desgaste silencioso que começa dentro de você, enquanto por fora tudo continua aparentemente normal. No começo, é só uma sensação leve. Você ainda ora, mas já não sente a mesma presença. Ainda fala com Deus, mas as palavras parecem não alcançar lugar nenhum. Ainda acredita, mas com menos intensidade, como se algo dentro de você estivesse começando a se desconectar, mesmo sem você querer. E então, aos poucos, isso vai se tornando mais evidente. Você começa a perceber que já não tem a mesma disposição para buscar. Aquela vontade que antes te movia, agora parece distante. A oração vira algo mais rápido, mais automático. Você tenta manter o hábito, mas já não encontra o mesmo sentido. E no fundo, existe uma pergunta que você evita encarar. Porque parece que nada está acontecendo. Não é falta de caráter, não é fraqueza espiritual, é cansaço. Cansaço de esperar respostas que não vieram. Cansaço de continuar acreditando quando tudo ao seu redor parece não mudar. Cansaço de sustentar uma esperança que começa a perder força com o tempo. E é exatamente nesse ponto que algo perigoso acontece. Você começa a se adaptar ao silêncio. Sem perceber, você reduz suas expectativas. Para de esperar tanto. Para de insistir como antes. Não porque deixou de acreditar completamente,
mas porque tentar começa a doer mais do que se proteger. Então você encontra uma forma de continuar, só que de um jeito mais distante, mais protegido, menos envolvido, e é aí que a fé começa a se apagar. Não porque você decidiu abandoná-la, mas porque, aos poucos, você foi deixando de alimentá-la. O mais difícil de tudo isso é que ninguém percebe. Por fora você continua funcionando, continua vivendo, trabalhando, conversando, sorrindo quando precisa. Mas por dentro, existe um silêncio que pesa, um vazio que cresce, uma sensação de que algo essencial já não está mais como antes. E talvez você já tenha se feito essa pergunta, mesmo que em silêncio. Será que ainda vale a pena continuar tentando? Mas presta atenção no que eu vou te dizer agora, porque isso pode mudar completamente a forma como você enxerga esse momento. Isso que você está vivendo não é o fim da sua fé. É o ponto onde ela deixa de ser superficial e começa a ser testada de verdade. Porque enquanto tudo está bem, é fácil acreditar. Quando você sente, quando as coisas fluem, quando as respostas vêm, a fé parece natural. Mas quando o silêncio chega, quando você não entende, quando nada muda, é aí que algo mais profundo começa a ser formado dentro de você. Uma fé que não depende de emoção. Uma fé que não depende de sinais imediatos. Uma fé que continua, mesmo quando tudo dentro de você quer parar. E mesmo que você não consiga perceber agora, Deus não se afastou nesse processo. Ele está presente exatamente nesse lugar onde você sente que está sozinho. Não da forma que você esperava, não com as respostas que você queria, mas trabalhando em algo que você ainda não consegue ver. Porque antes de Deus transformar o que está ao seu redor, Ele começa ajustando o que está dentro de você. Isso levanta uma pergunta inevitável, que talvez esteja começando a surgir dentro de você agora. Se Deus realmente está aqui, por que o silêncio ainda parece tão grande? A oração que você faz quando já não tem mais forças para orar. Existe um tipo de oração que não tem forma, não tem estrutura e muitas vezes nem palavras completas. É aquela que nasce quando você já não consegue mais organizar o que está sentindo. Quando você tenta falar com Deus, mas tudo que sai é confuso, interrompido, pesado. Você começa, para no meio, tenta de novo e desiste. E aí vem o pensamento que te machuca ainda mais. Nem orar eu consigo direito. Mas deixa eu te mostrar algo que você talvez nunca tenha enxergado com clareza. A oração mais verdadeira não é aquela que soa bonita, é aquela que é honesta, porque quando você chega diante de Deus sem força, sem discurso, sem saber como continuar, você não está se afastando, você está sendo real, e Deus responde àquilo que é real. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, está escrito que o Espírito ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que mesmo quando você não consegue formar uma frase, o céu já está entendendo o que você está sentindo. Ou seja, o seu silêncio não é vazio. Ele está sendo traduzido. Aquele suspiro profundo que você solta sem perceber, aquela vontade de chorar que você segura, aquele pensamento repetido de Deus me ajuda, tudo isso já é oração. E talvez você tenha passado muito tempo achando que precisava estar bem para falar com Deus. Mas a verdade é o oposto. Você fala com Deus exatamente porque não está bem. É nesse lugar de fraqueza que a oração deixa de ser um hábito e se torna um encontro real. Porque quando você não tem mais nada para oferecer além da sua própria dor, você finalmente para de tentar impressionar e começa a se entregar. E é exatamente aí que algo começa a mudar. Não necessariamente ao seu redor primeiro, mas dentro de você. Uma presença começa a ocupar o espaço que antes era só vazio.
Uma calma sutil começa a surgir, mesmo que pequena. E você percebe que, mesmo sem resposta visível, você não está tão sozinho quanto pensava. Mas isso ainda não resolve uma dor que continua apertando o seu peito. Porque se Deus está ouvindo, se Ele entende até o que você não consegue dizer, por que parece que Ele ainda não respondeu? Quando o silêncio de Deus parece maior do que a sua dor, existe um ponto em que não é mais a situação que te machuca, é o silêncio. Você até aguenta o problema, aguenta a espera, aguenta a luta diária, mas o que começa a pesar de verdade é a sensação de que Deus não está falando nada, como se o céu estivesse fechado exatamente no momento em que você mais precisava de direção. E isso mexe profundamente com você, porque quando Deus fala, mesmo que a resposta não seja a que você queria, existe alívio, existe direção, existe sentido. Mas quando não há resposta, a mente começa a preencher esse vazio com dúvidas. Será que Ele me ouviu? Será que Ele se afastou? Será que eu fiz algo errado? E quanto mais o tempo passa sem resposta, mais essas perguntas ganham força. O problema é que o silêncio de Deus não vem com explicação. Ele não avisa o motivo, não dá prazo, não justifica. E isso faz você sentir como se estivesse andando no escuro, tentando não desistir, mas sem saber para onde continuar. E é nesse ponto que muitos confundem silêncio com ausência. Mas existe uma verdade que você precisa encarar, mesmo que ela confronte o que você está sentindo agora. Deus nunca se afasta. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5 está escrito: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Isso não depende do que você sente. Isso é uma promessa. Então, se Ele não se afastou, o que esse silêncio significa? Significa que Deus está trabalhando em um nível que você ainda não consegue perceber. Porque quando Deus fala, Ele te direciona. Mas quando Ele se cala, Ele está te aprofundando. O silêncio não é vazio. Ele é um espaço de construção. É ali que Deus começa a trabalhar na sua confiança, não baseada no que você ouve, mas no que você escolhe acreditar mesmo sem ouvir nada. E isso é difícil, porque exige uma fé que não depende de confirmação constante. Exige permanecer mesmo quando não há sinal visível. Exige continuar mesmo quando tudo dentro de você quer uma resposta imediata. Mas existe algo acontecendo nesse processo que você ainda não percebeu. Enquanto você está focado no que Deus não está dizendo, Ele está observando o que você decide fazer, mesmo sem ouvir nada. E isso revela algo muito mais profundo do que qualquer resposta. Revela onde a sua fé realmente está. E talvez agora você esteja começando a perceber que o silêncio não é o maior problema. O que pesa de verdade é tudo aquilo que você está carregando sozinho dentro de você. E isso precisa ser encarado de frente. O peso invisível que você carrega e ninguém vê. Existe uma parte da sua dor que ninguém consegue enxergar. Não porque as pessoas não se importam, mas porque você aprendeu a esconder. Você continua conversando, trabalhando, vivendo sua rotina, mas por dentro existe um acúmulo que não encontra espaço para sair. São pensamentos que você guarda, emoções que você engole, preocupações que você não compartilha. E com o tempo, isso vai se transformando em um peso constante, silencioso, mas extremamente real. O mais difícil é que você se acostuma com isso. Você começa a acreditar que faz parte de você, que é normal viver assim, que todo mundo carrega algo parecido, e então você para de buscar alívio, porque acha que não existe mais saída. Mas deixa eu te mostrar algo que talvez você não tenha considerado. Esse peso não foi feito para ser carregado sozinho. Em 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7, está escrito: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Não é uma sugestão, é um convite direto. Só que existe um problema.
Você aprendeu a resistir a isso, porque entregar de verdade exige abrir aquilo que você tentou esconder até de você mesmo. Exige admitir que não está dando conta. Exige parar de sustentar uma imagem de controle e aceitar que você precisa de ajuda. Isso confronta o orgulho silencioso que muitas vezes você nem percebe que tem. Então você continua carregando. Carrega quando acorda. Carrega durante o dia. Carrega quando tenta dormir. E mesmo nos momentos de distração, esse peso continua ali no fundo, esperando você parar para pensar. E quanto mais você carrega, mais difícil fica de perceber Deus. Não porque ele se afastou, mas porque sua mente está ocupada demais, tentando sobreviver ao que está sentindo. Mas aqui está o ponto que pode mudar tudo. Deus não espera que você organize esse peso para então entregar. Ele quer que você entregue exatamente do jeito que está, confuso, pesado, sem saber por onde começar. Porque quando você decide abrir isso diante dele, algo começa a acontecer. Não necessariamente uma solução imediata, mas uma divisão do peso. Aquilo que antes parecia impossível de suportar sozinho, começa a ser sustentado com você. E pela primeira vez em muito tempo, você começa a perceber que talvez não precise continuar carregando tudo da mesma forma. Mas isso leva você para um ponto ainda mais profundo, porque existe um momento específico onde esse peso atinge o limite. Um momento onde você não consegue mais fingir que está tudo bem. E é exatamente ali que algo decisivo acontece. O ponto de ruptura, quando você quase desiste de acreditar. Existe um momento em que você não consegue mais disfarçar, não dá mais para empurrar com a rotina, não dá mais para fingir que está tudo sob controle. É o ponto onde o peso, o silêncio e o cansaço se encontram, e você sente que chegou no limite. Não é só tristeza, não é só dúvida, é exaustão espiritual. Você olha para tudo que já tentou, tudo que já orou, tudo que já esperou. E dentro de você surge uma pergunta que assusta. Será que ainda vale a pena continuar acreditando? E o mais intenso é que essa pergunta não vem com revolta. Ela vem com desgaste. Você não quer desistir de Deus, mas também não sabe mais como continuar do mesmo jeito. É como se sua fé estivesse pedindo socorro, mas você já não soubesse como ajudá-la. E é nesse ponto que muitos tomam uma decisão silenciosa, param de esperar, continuam vivendo, continuam acreditando de forma superficial, mas deixam de se envolver profundamente, não porque perderam totalmente a fé, mas porque proteger o coração parece mais seguro do que se abrir de novo. Mas deixa eu te dizer algo que pode mudar a forma como você enxerga esse momento. Esse ponto de ruptura não é onde sua fé termina, é onde ela deixa de ser sustentada por você e começa a depender de Deus. Porque enquanto você ainda tinha força, você tentava controlar, entender, manter tudo funcionando. Mas agora, você chegou em um lugar onde precisa soltar. E isso não é fraqueza, isso é entrega. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, está escrito: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que exatamente no ponto onde você sente que não consegue mais, é onde Deus começa a agir com mais intensidade. Não porque você fez algo certo, mas porque você finalmente chegou ao lugar onde não consegue mais fazer sozinho. E existe algo acontecendo aí, mesmo que você não perceba. Deus não está te rejeitando nesse momento. Ele está te recebendo de uma forma mais profunda. Porque agora não existe mais aparência, não existe mais esforço para parecer forte. Existe só você, do jeito que está. E é exatamente assim que Deus começa a reconstruir algo verdadeiro. Mas isso ainda deixa uma dúvida dentro de você. Se Deus está pronto para agir, por que ainda parece que Ele não está respondendo? Porque Deus ainda escuta, mesmo quando você acha que Ele se afastou.
Existe uma diferença silenciosa entre o que você sente e o que é real. Porque quando a dor aumenta, quando o silêncio se prolonga, quando o cansaço toma conta, a sua percepção começa a mudar. Você não vê mais as coisas da mesma forma. Tudo parece mais distante, mais frio, mais vazio. E é nesse estado que surge a sensação de que Deus se afastou. Mas deixa eu te dizer algo com firmeza. Essa sensação não é a verdade. Ela é resultado do que você está vivendo por dentro. Porque Deus não se move com base na sua emoção. Ele não se aproxima quando você sente e se afasta quando você não sente. A presença dele não oscila conforme o seu estado emocional. Ela permanece. Em Salmos, capítulo 139, versículos 7 até 10, está escrito que não existe lugar onde você possa se esconder da presença de Deus, nem nos momentos mais escuros, nem nos mais confusos. Isso significa que mesmo quando você sente que Ele está longe, Ele continua exatamente ali. O problema é que o cansaço espiritual afeta a sua percepção. Quando você está esgotado, sua mente começa a interpretar o silêncio como ausência, começa a transformar espera em rejeição, começa a criar conclusões baseadas no que você sente e não no que é verdade. E isso te afasta, não de Deus, mas da consciência da presença dele. Só que aqui está o ponto que muda tudo. Deus continua ouvindo você, mesmo quando você acha que não está sendo ouvido. Cada oração que você fez, cada momento em que você tentou falar com Ele, mesmo sem vontade, cada pensamento silencioso pedindo ajuda, nada disso foi ignorado, nada. Em Isaías, capítulo 65, versículo 24, está escrito que antes mesmo de você clamar, Ele já responde, e enquanto você ainda está falando, Ele já está ouvindo. Isso quebra completamente a ideia de que Deus depende do seu estado emocional para agir. Ele não precisa que você esteja forte para te ouvir. Ele te ouve no cansaço, na dúvida, na confusão. E mais do que isso, Ele não apenas ouve, Ele entende. Mas existe algo que você precisa ajustar dentro de você agora. Porque enquanto você continua tentando sentir Deus, você pode estar ignorando a forma como Ele realmente está presente, e isso leva você para uma verdade que muda completamente a forma de viver a fé. Você não foi chamado para sentir Deus o tempo todo. Você foi chamado para confiar nele, mesmo quando não sente nada. E entender isso muda tudo. A diferença entre sentir Deus e confiar em Deus. Existe um erro silencioso que muitos não percebem. Confundir presença de Deus com sensação de Deus. Porque quando você sente, tudo parece claro. Quando você sente paz, quando sente direção, quando sente algo diferente dentro de você, é fácil dizer que Deus está perto. Mas e quando você não sente nada? É exatamente aí que a confusão começa. Você começa a achar que algo está errado, que perdeu a conexão, que Deus se afastou, que a sua fé não está funcionando como deveria. Mas a verdade é mais profunda do que isso. Sentir Deus é uma experiência. Confiar em Deus é uma decisão. E essas duas coisas não caminham sempre juntas. Existem momentos em que Deus permite que você sinta a presença dele de forma intensa, para te fortalecer, para te encorajar, para te lembrar que ele está ali. Mas também existem momentos em que ele retira essa sensação, não como punição, mas como crescimento, porque enquanto você depende do que sente, sua fé oscila. Mas quando você aprende a confiar, mesmo sem sentir, sua fé se torna estável. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, está escrito que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Isso também se aplica ao que você sente. Ou seja, a sua caminhada com Deus não pode depender de confirmações constantes. Ela precisa se sustentar em algo mais profundo. E aqui está o ponto que muda tudo. Quando você continua buscando, mesmo sem sentir,
Você está praticando uma fé que não depende de emoção. Está construindo uma confiança que não é abalada pelo silêncio. E isso tem um valor espiritual muito maior do que você imagina. Porque nesse lugar, você não está sendo guiado pelo conforto, você está sendo guiado pela verdade. E mesmo que pareça que nada está acontecendo, algo dentro de você está sendo fortalecido, uma base está sendo construída, uma firmeza que não vai depender de dias bons ou ruins. Mas isso ainda deixa uma questão em aberto dentro de você. Se continuar orando sem sentir, já é fé. Então, o que realmente acontece dentro de você quando você decide não parar? O que acontece dentro de você quando você decide continuar orando, mesmo sem resposta? Existe um momento decisivo que ninguém vê, o momento em que você poderia parar, mas escolhe continuar. Não porque está sentindo algo forte, não porque recebeu um sinal claro, mas simplesmente porque, mesmo sem entender, você decide não desistir. E parece que isso não muda nada. Você ora e tudo continua igual. Você insiste e o silêncio permanece. Por fora não existe diferença visível, mas por dentro algo começa a acontecer. Lentamente, de forma quase imperceptível. Quando você continua orando sem resposta, você está treinando a sua alma a não depender de resultados imediatos. Você está ensinando o seu coração a permanecer, mesmo quando não há recompensa aparente, e isso transforma você. Porque antes, sua fé estava conectada ao que você via acontecer. Agora, ela começa a se firmar no que você escolhe acreditar, mesmo sem ver nada. Isso cria uma força diferente dentro de você, uma resistência silenciosa. Uma capacidade de continuar que não vem da emoção, mas da decisão. E é exatamente nesse ponto que muitos desistem, porque não percebem o que já começou a mudar dentro deles. Eles olham para fora e concluem que nada aconteceu. Mas se olhassem para dentro, perceberiam que já não são os mesmos. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, está escrito: "Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos se não desistirmos." Isso revela algo importante. Existe um processo acontecendo antes da colheita, e esse processo acontece dentro de você. Cada vez que você ora sem resposta, você está quebrando uma expectativa imediatista, está fortalecendo uma fé mais madura, está criando espaço para confiar, não no que acontece, mas em quem Deus é. E isso muda completamente a sua base. Porque quando a sua fé deixa de depender de circunstâncias, ela deixa de ser frágil. Mas existe um detalhe importante aqui. Continuar orando não significa tentar forçar Deus a agir. E é exatamente aí que muita gente se perde. Porque existe uma linha muito fina entre persistir e tentar controlar. E entender essa diferença pode libertar você de um peso que você nem percebe que está carregando. A oração como entrega, não como tentativa de controle. Existe uma intenção escondida dentro de muitas orações que quase ninguém percebe. Você começa falando com Deus, mas no fundo está tentando fazer com que as coisas aconteçam do jeito que você precisa. Você insiste, repete, reforça, como se, em algum momento, a quantidade de pedidos pudesse mudar a decisão de Deus. E isso cansa, porque sem perceber, você transforma a oração em um esforço para controlar o resultado. E quando o resultado não vem, a frustração aumenta, não só pela situação, mas pela sensação de que nem a oração está funcionando. Mas deixa eu te mostrar algo que muda completamente essa perspectiva. Oração não é uma ferramenta para convencer Deus. É um lugar para se render a Ele. Quando você ora tentando controlar, você carrega o peso da responsabilidade. Mas quando você ora entregando, você devolve esse peso para quem realmente pode sustentar. E isso muda tudo dentro de você.
porque no fundo, o que mais te desgasta não é só o problema que você está enfrentando. É a tentativa constante de resolver algo que está além do seu alcance. E Deus nunca pediu isso de você. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 até 6, está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Isso não fala sobre controle, fala sobre confiança. E confiança exige entrega. Não uma entrega superficial, feita apenas com palavras, mas uma entrega real, onde você aceita que não tem todas as respostas, que não entende todos os caminhos, mas ainda assim decide confiar. Isso não é fácil, porque entregar significa abrir mão da necessidade de saber quando, como e de que forma tudo vai acontecer. Significa aceitar que Deus pode agir de um jeito diferente do que você espera. Mas aqui está o ponto que você precisa entender. Enquanto você tenta controlar, você permanece preso, mas quando você entrega, você começa a ser liberado. Não necessariamente da situação imediatamente, mas do peso que ela causa dentro de você. E é exatamente nesse espaço de entrega que Deus começa a agir de uma forma mais profunda. Não apenas resolvendo algo externo, mas restaurando algo interno que você já não conseguia mais sustentar sozinho. E isso leva você para um lugar específico, um lugar onde Deus começa a reconstruir o que você achou que já tinha perdido. O lugar onde Deus começa a restaurar o que você não consegue mais sustentar. Existe um ponto dentro de você onde a força acabou de verdade. Não é mais cansaço momentâneo, não é só um dia ruim. É a percepção clara de que você não consegue mais sustentar aquilo sozinho. Aquilo que antes você ainda tentava segurar, agora simplesmente escapa. E isso assusta, porque perder o controle parece perigoso. Parece que tudo pode desmoronar de vez. Então, mesmo sem força, você ainda tenta segurar mais um pouco, tenta manter o que já não se sustenta. Mas é exatamente aqui que algo muda. Porque Deus não começa a restaurar na parte onde você ainda acha que consegue dar conta. Ele começa exatamente naquilo que você já não consegue mais sustentar. Enquanto você tenta manter, você ocupa o espaço. Mas quando você solta, você cria espaço para ele agir. E isso não é teoria, isso é processo espiritual real. Em Salmos, capítulo 147, versículo 3, está escrito que Deus cura os de coração quebrantado e trata das suas feridas. Não fala de quem está inteiro, não fala de quem ainda está forte, fala de quem já foi quebrado. Isso significa que o ponto onde você sente que está perdendo pode ser exatamente o ponto onde Deus começa a reconstruir. Mas a reconstrução de Deus não acontece da forma que você espera. Ele não começa organizando tudo ao seu redor imediatamente. Ele começa por dentro. Ele começa ajustando pensamentos que estavam confusos, trazendo uma calma que você não consegue explicar, reorganizando sua forma de enxergar o que está acontecendo. E aos poucos, aquilo que parecia impossível de sustentar deixa de ser um peso constante. Não porque desapareceu de uma vez, mas porque agora você não está mais carregando sozinho. E isso muda completamente a experiência, porque antes tudo dependia da sua força. Agora começa a depender da presença dele. E quando essa mudança acontece, você começa a perceber algo que antes passava despercebido. Pequenos sinais, detalhes simples, coisas que antes você ignorava, mas que agora começam a chamar sua atenção. E isso levanta uma nova percepção dentro de você. Será que Deus já está agindo e eu só não estava conseguindo enxergar? Como reconhecer pequenos sinais de que Deus ainda está agindo? Deus raramente começa com grandes movimentos visíveis. Na maioria das vezes, ele age de forma sutil, tão sutil
que, se você não estiver atento, passa despercebido. E esse é um dos maiores motivos pelos quais você pode sentir que nada está acontecendo. Não porque Deus não está agindo, mas porque você está esperando algo grande demais para reconhecer o que já começou. Os sinais de Deus nem sempre vêm como respostas imediatas. Muitas vezes, eles aparecem como pequenas mudanças internas. Uma calma que surge sem explicação, um pensamento que traz clareza no meio da confusão, uma força inesperada para continuar, mesmo quando tudo dizia que você não conseguiria. Isso não é coincidência, isso é presença. Mas existe um detalhe importante. Esses sinais não fazem barulho, eles não chamam atenção, eles não interrompem sua rotina, eles acontecem dentro de você, no silêncio, exatamente no lugar onde antes só existia peso. E é por isso que você precisa ajustar o seu olhar. Porque enquanto você espera algo externo para acreditar que Deus está agindo, Ele já pode estar trabalhando internamente, preparando você para algo que ainda não chegou. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 até 12, Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em uma voz mansa e suave. Isso revela algo profundo. Nem sempre Deus se manifesta no que é intenso. Muitas vezes, Ele se revela no que é silencioso. E quando você começa a perceber isso, tudo muda. Você passa a reconhecer que aquele momento em que você quase desistiu, mas encontrou força para continuar, não veio de você. Aquela decisão de não parar, mesmo sem resposta, não foi só esforço humano, foi sustentação. E quanto mais você reconhece esses pequenos sinais, mais sensível você se torna à presença de Deus. E essa sensibilidade muda a forma como você vive a fé. Porque agora você não precisa mais de grandes confirmações o tempo todo. Você começa a perceber que Deus nunca parou de agir. E essa percepção traz algo que você não sentia há muito tempo. Alívio. Mas esse alívio abre espaço para algo ainda mais profundo. Porque chega um momento em que a fé deixa de ser um esforço constante e começa a se transformar em algo diferente. Algo mais leve. Algo mais estável. Algo que você não precisa mais forçar. O momento em que sua fé deixa de ser esforço e se torna descanso. Existe uma mudança que não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. Um momento em que você percebe que já não está mais tentando com a mesma tensão de antes. Você ainda busca, ainda ora, ainda confia, mas algo mudou. A pressão diminuiu. A ansiedade por resposta já não domina como antes. A necessidade de controlar cada detalhe começa a perder força. E sem perceber, você entra em um lugar onde a fé deixa de ser uma luta constante e começa a se tornar descanso. Isso não significa que tudo foi resolvido. Significa que algo dentro de você foi alinhado. Porque antes, sua fé estava carregada de expectativa, de urgência, de necessidade de resposta imediata. Agora, ela começa a se firmar em algo mais profundo: confiança. Confiança de que Deus está no controle, mesmo quando você não entende. Confiança de que Ele está agindo, mesmo quando você não vê. Confiança de que o silêncio não é abandono, é processo. E isso muda completamente a forma como você vive. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 10, está escrito que aquele que entra no descanso de Deus também descansa de suas próprias obras. Isso revela algo essencial. Chega um momento em que você para de tentar sustentar tudo com suas próprias forças. Você continua fazendo a sua parte, mas sem carregar o peso do resultado. E isso traz leveza. Porque a fé deixa de ser um esforço para manter algo vivo e se torna um lugar onde você pode respirar novamente. Você já não precisa provar nada.
Já não precisa forçar sentimentos, já não precisa lutar para acreditar o tempo todo. Você simplesmente permanece. E é exatamente nesse lugar de descanso que algo surpreendente começa a acontecer. Porque quando você para de tentar controlar, você começa a perceber respostas de formas que antes não considerava. Respostas que não seguem o seu padrão. Respostas que não vêm do jeito que você imaginava, mas que de alguma forma começam a fazer sentido. E isso abre seus olhos para algo que talvez você ainda não tenha percebido. Deus pode estar respondendo, mas não da forma que você estava esperando. Quando Deus responde de formas que você não esperava, você passou muito tempo esperando uma resposta específica, uma solução clara, direta, do jeito que você imaginou. Algo que resolvesse tudo de uma vez, que explicasse tudo, que trouxesse aquele alívio imediato que você tanto precisava. Mas o que você talvez não tenha percebido é que Deus nem sempre responde do jeito que você espera. E isso não significa que Ele não respondeu. Significa que a resposta veio por outro caminho. Porque enquanto você estava esperando uma mudança externa imediata, Deus começou uma transformação interna. Enquanto você pedia que a situação mudasse, Ele começou mudando a forma como você reage a ela. E no começo, isso pode parecer insuficiente. Porque não era isso que você queria, não era isso que você pediu. Mas com o tempo, você começa a perceber algo. Aquela força que surgiu dentro de você não estava lá antes. Aquela clareza que apareceu em meio à confusão não veio do nada. Aquela paz, mesmo que pequena, não faz sentido dentro da situação que você está vivendo. E então você começa a entender, Deus respondeu, só que de um jeito que você não estava preparado para reconhecer. Em Isaías, capítulo 55, versículo 8 até 9, está escrito que os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos, e os caminhos dele são mais altos que os nossos caminhos. Isso significa que a forma como ele age nem sempre vai coincidir com o que você espera, mas sempre vai ser mais profunda do que você imagina. E quando você aceita isso, algo dentro de você se abre. Você deixa de limitar Deus ao seu próprio entendimento. Você para de tentar encaixar a resposta dele dentro das suas expectativas e começa a perceber que, mesmo quando tudo não mudou do lado de fora, algo essencial já mudou dentro de você. E isso muda a forma como você continua, porque agora você já não está mais preso à ideia de que Deus precisa agir de um jeito específico para ser real. Você começa a confiar na forma dele agir. E essa confiança reacende algo que parecia perdido. Aquela chama que estava fraca começa a ganhar força novamente. Não com intensidade repentina, mas com constância. E isso te leva a perceber algo que você não via há muito tempo. Ainda existe vida na sua fé. A chama que parecia apagada ainda pode reacender. Talvez você tenha acreditado que já era tarde demais, que aquilo que você sentia antes nunca mais voltaria, que a sua fé tinha se desgastado a um ponto onde não existia mais recuperação. Mas a verdade é que a fé não precisa estar forte para ser restaurada. Ela só precisa ainda existir. Mesmo que seja como um resto de esperança. Mesmo que seja apenas um desejo silencioso de não desistir completamente. Mesmo que seja essa pequena decisão que você tomou de continuar até aqui. Isso já é o suficiente. Porque Deus não trabalha com aquilo que está perfeito. Ele trabalha com aquilo que ainda está vivo. Em Mateus, capítulo 12, versículo 20, está escrito que Ele não apagará o pavio que fumega. Isso significa que, mesmo quando a chama parece fraca, quase se apagando, Deus não desiste dela. Pelo contrário, é exatamente ali que Ele começa a agir com mais cuidado. E talvez você não tenha percebido, mas essa chama dentro de você já começou a reagir. Não como antes,
Não com a mesma intensidade, mas de uma forma mais firme, porque agora ela não depende mais de emoção. Ela está sendo sustentada por algo mais profundo. Você já não precisa sentir tudo para continuar. Já não precisa de respostas imediatas para acreditar. Existe uma base sendo formada dentro de você que não existia antes. Isso muda completamente o cenário, porque antes qualquer silêncio te abalava. Agora, mesmo com silêncio, você continua. Antes, qualquer dúvida te paralisava. Agora, mesmo com dúvida, você segue. E isso é prova de que algo foi restaurado, não superficialmente, mas na raiz. E quando a raiz começa a ser fortalecida, a chama volta a crescer. Talvez ainda pequena, talvez ainda instável em alguns momentos, mas viva. E enquanto estiver viva, existe possibilidade, existe reconstrução, existe continuidade. E isso te leva a um ponto final, mas ao mesmo tempo decisivo, porque agora você já não está mais no mesmo lugar de antes. Algo mudou, e a forma como você ora também não será mais a mesma. A oração que você faz agora não termina em silêncio. Você não está mais orando do mesmo lugar. Antes, sua oração vinha carregada de desespero, de dúvida, de tentativa de encontrar alguma resposta que aliviasse o que você estava sentindo. Agora, mesmo que tudo ainda não tenha mudado ao seu redor, algo dentro de você foi reposicionado. E isso muda completamente a forma como você fala com Deus. Porque agora sua oração não nasce só da dor, ela nasce da consciência de que Ele está presente. Não mais como uma possibilidade distante, mas como uma realidade que você começou a perceber mesmo no silêncio. Você já não precisa provar nada. Já não precisa encontrar as palavras perfeitas. Já não precisa forçar um sentimento que não está ali. Você simplesmente fala de forma verdadeira. E isso transforma a oração em algo vivo. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 12 até 13 está escrito: Então vocês me invocarão, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Percebe o que mudou? Não é sobre intensidade emocional, é sobre sinceridade. E agora, você está orando com o coração aberto, não com uma expectativa forçada. Isso significa que sua oração já não se perde. Ela encontra. Mesmo que você ainda não veja tudo acontecendo, existe uma conexão real sendo estabelecida. Existe uma escuta acontecendo. Existe uma resposta sendo construída, não apenas nas circunstâncias, mas dentro de você. E isso é o que sustenta tudo, porque a maior prova de que Deus te ouviu nem sempre é uma mudança imediata ao seu redor, mas a transformação que começou dentro de você e que agora te permite continuar sem desmoronar. Você entrou aqui cansado, confuso, quase desistindo. Mas agora você não está mais no mesmo lugar. Sua fé pode ainda estar em processo, mas ela está viva. Sua oração pode ainda não ter todas as respostas, mas ela não está mais vazia. E acima de tudo, você já não está mais sozinho dentro do silêncio. Porque o silêncio não é mais ausência. Agora você sabe, ele também pode ser o lugar onde Deus está mais perto do que nunca.